Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, eu converso com a Natália Liberti, engenheira de alimentos e mãe da Rebeca, que já passou por 3 países muito diferentes, os Emirados Árabes, o Catar e agora a Alemanha. A Natália vive fora do Brasil desde 2014, é casada com o André há 18 anos e tem uma história cheia de reinvenções, desafios e descobertas. Ela passou pelo parto da filha sozinha, em Doha, no meio da pandemia, e se deu conta, só depois, de que viveu tudo isso se virando em inglês. Hoje ela vive em Frankfurt, enfrenta a maternidade em um idioma que ela ainda está aprendendo e mesmo assim segue criando a filha, atravessando barreiras linguísticas e culturais, encontrando força para dar a volta por cima. Nath, seja muito bem-vinda. Obrigada, Giovana, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. O prazer é todo meu. E, enfim, muitas coisas pra gente conversar. Vou chegar na parte da pandemia, vou chegar na parte do parto, mas... Pra gente começar, me conta um pouquinho da sua trajetória, né? De São Paulo, do Oriente Médio até a Alemanha. Me conta como foi esse caminho. Então, em 2014, meu marido ele teve uma proposta para ir trabalhar em Abu Dhabi. Aí ele me ligou um dia, ele falou assim, a moça queria ir para Abu Dhabi, ela declinou o convite e eu vou, então, me oferecer para a vaga para ir para lá, né? O que você acha? Eu falei, olha, a única coisa que eu quero é que eu vá junto. Então, né, que eu acho que é muito complicado ter uma relação à distância. Eu falei, então se você vai, eu vou junto. Ele falou, tá bom, então eu vou ver aqui. E aí foi isso, né? Isso foi no comecinho, foi o quê? Em abril, mais ou menos. Em maio ele foi para Abu Dhabi fazer uma visita lá. Aí quando ele voltou, ele falou, acho que não vai dar certo, eu vou ficar aqui no Brasil mesmo. Eu falei, tá bom. E aí quando chegou em setembro, ele foi, chamaram ele e ele foi para Abu Dhabi. Só que aí para ir para Abu Dhabi eu precisava do visto para ir para lá. Lá as questões religiosas são bem enraizadas, né? Então, para ir para lá, o casal tem que estar casado mesmo. Não dá para esse tipo, a gente mora junto, eu vou te levar para lá. Não, eu já era casada com ele, mas tem todo um procedimento, uma burocracia para conseguir visto. Então, isso levaram 3 meses para eu conseguir me mudar para Abu Dhabi e me juntar ao meu marido, né? Então, no finalzinho de novembro, eu me mudei para lá. E a princípio a gente ia ficar 1 ano só. Então, era um ano meio sabático de a gente conhecer, explorar o máximo que a gente podia e voltar depois de 1 ano. Só que isso aí foi se enrolando, e a gente acabou ficando 3 anos e meio lá. Eu acabei trabalhando lá, eu trabalhei por um tempo num quiosque de açaí, que a dona era uma brasileira, e aí depois eu acabei trabalhando num café, que a dona acho que era libanesa com americana, ela tinha a dupla cidadania. E aí eu trabalhei lá um tempo também. E aí, depois desses 3 anos e meio, ele falou, olha, o projeto dele acabou lá em Abu Dhabi, eu vou começar a procurar outro emprego aqui. Eu falei, tá bom, eu já estava acostumada a morar lá, já tinha amigos lá, né? E eu falei, então tá, vamos tentar ficar aqui. Só que aí passaram 2 meses, ele desempregado, surgiu uma vaga no Catar, em Doha. E ele falou, a vaga abriu em Doha. Eu falei, legal, assim, eu queria ficar aqui, mas vamos pra lá, né? O problema é que naquela época o Catar estava sofrendo um bloqueio dos países árabes. Então os Emirados não tinham mais voo direto para o Catar. A Arábia Saudita estava tudo bloqueando, né, o Catar naquela época. Então eu já sabia que não seria mais tão fácil também ficar transitando, viajando de um país para o outro. Então ele falou, a gente vai para o Catar com a mente aberta e a gente vai ficar lá. Eu falei, tá bom, então vamos. E aí, então, chegando lá, eu falei para ele, já que, né, a gente está tendo a oportunidade de novo de morar num país árabe, eu vou estudar árabe aqui. Eu vou procurar um lugar, quero estudar sobre a cultura árabe, porque em Abu Dhabi a comunidade brasileira que eu me inseri era grande, né? Ele trabalhava numa empresa brasileira quando ele foi para... era uma empresa brasileira que estava com um projeto em Abu Dhabi, então eu conhecia muitas brasileiras.
E aí eu falei, não, agora eu quero começar do zero, vamos procurar algo novo aqui. E aí eu comecei a estudar árabe, sem falar nada. Foi bem difícil, fiz um curso intensivo lá, estudei pra caramba. Aprendi o mínimo, sim. Mas lá, então, nenhum dos dois países precisava do árabe para sobreviver, né? Todo mundo fala super bem inglês, médicos, em todo lugar, lojas, restaurantes, supermercados, qualquer vendinha que você vai, né? No mercado, no souk, lá que é o mercado típico árabe, todo mundo fala inglês, então eu não precisava do árabe para sobreviver lá, mas por curiosidade, por estar tendo essa segunda chance, eu resolvi estudar árabe lá. E aí a gente decidiu então que era a hora de a gente tentar ter um filho, uma filha, né? A gente já estava casado desde 2007, já era 2000, quando a gente estava em Abu Dhabi, em 2017, 2018. Aí eu falei, então vamos, né? Já tá na hora de tentar uma família aqui. E aí então que a gente resolveu, eu acabei engravidando lá no Catar, e aí nasceu nossa filha, a Rebeca, nasceu em maio de 2020, né? Como você falou, no meio da pandemia, no começo da pandemia, não foi nem no meio da pandemia, foi bem no começo. E aí quando ela estava com 1 ano e meio, a obra dele estava para terminar lá, e lá são contratos assim, por projetos. Então não é que você é contratado pela empresa e a empresa vai pegando projetos. Normalmente é um projeto que eles concorrem e aí pegam, montam a equipe e a equipe trabalha nesse projeto, né? E ele falou, tá acabando, eu vou começar a procurar emprego em outro lugar. Só que nesse meio tempo, enquanto ele estava no Catar, ele resolveu entrar com pedido de cidadania italiana, pela família dele. E aí ele entrou pela embaixada e lá foi muito rápido. Em 3 meses ele estava com o passaporte italiano dele. Então ele já tinha o passaporte italiano. Quando a nossa filha nasceu, a gente já registrou ela na embaixada italiana, então ela também tem os 2 passaportes. E aí então o sonho dele era tentar um emprego na Europa. E aí ele já estava com os amigos que tinham trabalhado com ele em Abu Dhabi, aqui em Frankfurt. Surgiu uma vaga, ele concorreu à vaga. E aí ele acabou entrando em contato com esse pessoal que já estava aqui e tal, né? E aí deu certo e ele acabou entrando nessa empresa. E aí a gente se mudou aqui para Frankfurt. E aí foi engraçado, porque a gente se mudou no dia 1º de janeiro de 2022. A gente teve o tempo, né, de 3 meses de aviso prévio lá e tal. E aí a empresa que queria que ele começasse logo, ele falou, então tá, dia 1º de janeiro eu tô me mudando. E aí a gente pegou o avião dia 1º de janeiro e desembarcamos aqui em Frankfurt. E aí foi essa minha trajetória até chegar aqui. E Nath, quando eu sei que o Catar ele ficou muito conhecido por conta da Copa, né? Mas naquela época, assim, eu sinto que era um país muito nebuloso, que a gente não tinha muita informação e tal. Quando ele falou sobre o Catar, te bateu algum medo? Assim, nossa, mas já enfrentei a questão do mundo árabe aqui em Abu Dhabi, já tô tão confortável e agora eu vou para um país que além dos mini conflitos ali, de avião e tal, você sentiu de alguma forma que você ficaria isolada, bateu uma insegurança? Como que você sentiu? Porque eu sei que é um país muito diferente pra gente. Lógico que Emirados Árabes também, mas você já tava muito na zona de conforto ali, né? Na verdade não, porque a gente já tinha ido visitar o Catar antes desse bloqueio acontecer. A gente tinha visitado no final de semana e é muito engraçado, porque lá no Catar tem uma ilha artificial que é no formato de uma pérola, né? Então é famoso na Copa, ficou bem famoso. E visitando essa ilha eu falei pra ele, nossa, eu moraria aqui, fácil. E aí foi, né? A gente nem pensava na época em morar lá e tal. E aí quando surgiu essa ideia eu falei pra ele, tá, a gente tem que morar lá, na ilha, no The Pearl. Aí ele falou, não, calma, vamos com calma e tal. Então eu já conhecia, já sabia que a cultura era muito parecida. Voltar para o Brasil não era uma época boa para voltar, né? A gente saiu na época que estava começando a Lava Jato e ele trabalha com engenharia, então todas as empresas de engenharia foram envolvidas e muitas perderam projetos, acabaram fechando. Então voltar para o Brasil não era uma opção. Então dentro dos países possíveis árabes, vamos dizer assim, o Catar era um que para a gente era o mais tranquilo, tirando os Emirados Árabes. Então eu não tive esse receio em ir. A única questão mesmo foi essa do bloqueio, porque daí lá muita parte, a gente teve falta de produtos, até o país começar a se reerguer novamente, a ficar autossuficiente na produção de algumas coisas, que nem derivados de leite, eles ficaram autossuficientes, mas por um tempo os produtos, às vezes você ia no mercado tinha, às vezes não tinha, o preço era mais alto, então a gente sofreu essas consequências do bloqueio em relação a isso.
né? E aí também a questão de viajar para o Brasil, porque daí a gente só tinha a companhia Qatar Airways para poder ir para o Brasil. Antes a gente tinha a opção de fazer via Emirados. Tanto é que quando eu estava em Abu Dhabi, às vezes eu ia para o Brasil via Qatar. Então, aí fecha essa, né, a gente tem esse problema. E aí questão de valor também, que a passagem acaba ficando muito cara, né? Foi mais isso. E bom, vamos então chegar na parte do parto na pandemia, sozinha. Gente, calma, por onde a gente começa? Porque são tantas camadas aqui. Bom, recapitulando, né? A sua filha nasceu em Doha. Em Doha, aí. E no começo da pandemia, onde estava todo mundo bem surtado, né? Porque não tinha vacina, ninguém entendia o que estava acontecendo, então foi bem lá no lockdown mesmo. A gente nem sabia o que ia acontecer, né? O que ia acontecer, exatamente. Então, como que foi viver? Me conta, assim, como que foi viver esse momento sozinha ainda por cima? Porque seu marido nem... Parir já é muito difícil. Parir sozinha, meu Deus, né? E com incertezas do Covid ainda por cima. Então, me conta... Eu vou te contar um pouquinho antes, né? Quando começou a Covid mesmo, a pandemia no Catar, o Catar foi um país que ele é um país pequeno e tem muito dinheiro, então logo eles começaram a tomar as ações e a primeira ação foi fechar o país, né? Então meu pai já estava com passagem comprada para ir para o parto, já tinha hotel já reservado e tal, e aí fecharam o país e aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu falei, putz, agora meu pai já não vem, e que vai ser feito, né? E lá eu fiz todo o meu pré-natal na rede pública. A rede pública de saúde é muito boa no Catar. Então a gente decidiu que eu iria pela rede pública. Só que na rede pública, os hospitais têm a ala separada das mulheres. Então só entra mulher. Então eu sabia disso, que durante o pré-natal eu faria sozinha, com minha amiga me acompanhava. Mas tinha um hospital que ele tinha uma parceria com o governo de Cuba. É o Cuban Hospital, lá em Doha. E lá eles eram mais flexíveis. Então, para o parto, eu sabia que meu marido poderia estar comigo na sala do parto. Então, a gente tinha combinado isso, que eu faria o pré-natal na rede pública e na hora de que chegasse próximo ao parto, eu pediria para ser transferida para esse hospital para fazer meu parto lá. E aí tava tudo perfeito, a gente já tinha visitado o hotel, o hospital, a gente tinha gostado do hospital, tudo. E aí, numa das minhas consultas do pré-natal, eu cheguei para o médico e falei para ele, olha, eu quero ser transferida para o Cuban Hospital. Ele falou, tudo bem, eu vou fazer a papelada, a gente encaminha para lá e você espera ser aceita. Eu falei, tá bom. Aí, nisso, já era o começo, estava começando a pandemia e tal, eu recebi um telefonema que eu tinha sido aceita no hospital e que minha próxima consulta já seria lá. Eu estava super feliz, né, estava tudo certo e tal. E aí, nisso, começa a pandemia. E quando começou a pandemia, esse hospital, ele fechou só para atender pacientes de Covid. Então, já foi um baque. Aí eu falei pro meu marido, e agora? Vou me mandar de volta pro hospital que eu estava indo. Só que eu não queria ir mais para aquele hospital. Eu queria ser mandada para outro hospital, mais perto de casa. Quer dizer, nenhum hospital era perto de casa, mas eu já não estava gostando do hospital que eu estava. E aí foi a sorte, porque todo mundo que ia para esse Cuban Hospital foi encaminhado para um outro hospital. Só que aí foi aquela loucura, porque os hospitais ficaram super lotados, eles começaram a espaçar as consultas, então eu estava no final da gravidez, e aí, tipo, no Brasil você vai uma vez por semana, nos últimos 15 dias, sei lá, vai um dia sim, um dia não, né? Não, lá não, a gente começou a fazer atendimento por telefone, e aí, tipo, primeira filha, num país que não é o seu, falando inglês, o que você espera? Ela fala, você tá bem? Eu não sei se eu tô bem, eu não sabia se eu tava bem, eu não sabia o que eu tinha que esperar de um final de uma gravidez, né? E aí foi assim, e aí tenho sorte, eu tinha amigas muito próximas que me ajudaram muito nesse momento, e aí eu combinei com a minha amiga, então, que ela iria comigo pra hora do parto, porque eu falei, como é um hospital público, só entra mulher, você vai comigo. Ela falou, não, fica tranquila e tal. Nesse meio tempo, a gente ia fazer um chá de bebê, só que aí, por questões, né, de pandemia, todos os eventos sociais foram cancelados. Então, tipo, uma semana antes do meu chá de bebê, a direção lá do meu condomínio falou, olha, tá cancelado, você não vai ter mais festa. E aí eu lembro, assim, que eu falei com a moça da recepção, entrei num táxi, falei pro meu marido, eu tô indo pro shopping, porque eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer e eu preciso fazer o resto do enxoval, né, da Rebeca. Eu entrei num táxi, fui chorando o caminho todo até o shopping. Cheguei lá, comprei tudo que eu achava que eu ia precisar nos primeiros meses para ela.
Saí do shopping, no dia seguinte veio uma ordem que eram para fechar todos os shoppings da cidade. Mas ainda faltava coisa para comprar, né? E aí eu falei pro meu marido no outro final de semana, vamos lá na IKEA e comprar as coisas básicas, né? Banheira, o trocador, porque agora já não tem mais o que fazer, porque eu acho que ele vai fechar também. Aí a gente foi, menina, no meio da pandemia, aquela loja lotada, quilômetros assim para passar no caixa. A sorte que eu falei pra ele, ó, fica aqui na fila que eu vou lá, e eu acho que a gente tem preferência, porque eu tava barrigudona já, né? Eu e mais uma grávida, aí o segurança falou, não, vocês têm preferência. Eu falei, mas meu marido tá lá no fundo. Ele falou, não, vamos lá, a gente pega ele. Aí, assim, a gente passou, passamos as compras e tal, chegamos em casa. No dia seguinte, por causa dessa superlotação no IKEA, fecharam também. Então, a partir daí, ficou tudo fechado, já não conseguia comprar mais nada. Isso de Amazon que a gente tem aqui, tem no Brasil, não era algo que tinha lá no Catar. Tinha que pagar caro para entregar, então não era algo rotineiro nosso fazer compras na Amazon. As lojas estavam se adaptando também a compras online, então no final, assim, tudo que eu consegui comprar naqueles 2 dias foi o que eu usei nos 3 primeiros meses da minha filha. E aí a hora do parto foi isso, né? Entrei em trabalho de parto, minha bolsa ela começou a vazar, então para completar minha bolsa não estourou, aqueles negócios que você imagina, né? A bolsa estoura, você tem certeza? Não tive certeza. Começou a pingar e eu falava, nossa, tô com vontade de fazer xixi, eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu liguei pra minha amiga, que é ela que ia pra ficar comigo no parto, né? Ela falou, olha, eu acho que estourou sua bolsa. Então, começa a ver se vai se sentir contrações e tal. E eu não sentia nada, só a bolsa que estava vazando. Isso foi às 6h30 da manhã. No Brasil, meu pai ainda estava acordado, então eu liguei para ele e falei, olha, pai, aconteceu isso, eu acho que ela vai nascer hoje. Ele falou, tá, então vai para o hospital. E eu falei, pai, mas não adianta, porque se eu não tiver contração, não for isso, eles vão me mandar de volta para casa. Então eu vou esperar mais um pouco. Aí quando eu dei 10 horas da manhã, ele falou, não dá mais, vai pro hospital, porque você não sabe o que tá acontecendo, né? Isso, meu marido tinha tido uma reunião em casa, né? Ele falou, tá, eu vou te levar pro hospital agora, prepara suas coisas e tal. E eu falei pra minha amiga, ó, fica atenta, eu vou pra lá, se falarem que você pode entrar comigo, eu te aviso e você vai. Ela falou, tá bom. E aí eu cheguei lá, meu marido não pôde nem entrar na recepção do hospital, por causa de Covid, de todas as medidas, não era permitido visita nenhuma. Eu entrei, fiquei sozinha. Aí uma médica veio, me examinou, tá? Ela falou, você não tem contração, você não tem dilatação, você vai ficar aqui já, né? E aí, se em 24 horas não nascer, a gente induz o parto amanhã de manhã. Eu falei, eu sei que eu saí de falar com ela, tava no meio da recepção, eu comecei a chorar. E aí veio uma enfermeira, ela falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem, eu não sei de nada, eu falei pra ela, né? Quando vai nascer meu nenê, você não vai? Eu não sei o que tá acontecendo. E eu tô morrendo de fome, eu falei pra ela. Aí ela me colocou numa maca, ela me levou um lanche, ela falou, já passou a hora do almoço, tal, mal comigo. E aí eles conseguiram um quarto pra mim. Então eles me encaminharam pro quarto, mas tinha um horário restrito de visita, que era 15 minutos. Então eu falei pro meu marido, ó, a partir de tal hora você pode vir me visitar, traz o resto das coisas, né, que eu já vou ficar aqui, e aí você me visita por 15 minutos. Então ele me visitou por 15 minutos, foi embora e eu fiquei sozinha, completamente sozinha. Aí de madrugada começaram as contrações e tal, e aí de manhã, quando eu fui pra sala da indução, a mesma médica que estava de plantão no dia anterior, estava de plantão nesse dia, ela me recebeu lá, e ela falou, olha, você já está com 7 centímetros de dilatação, você vai direto para a sala de parto. E eu falei, tá, e você lembra que eu queria anestesia, né? Ela falou assim, ó, com 7 centímetros a gente já não dá mais anestesia, mas como você já tinha me pedido ontem, eu vou autorizar para te dar anestesia. Eu falei, tá bom. Aí fui lá para a sala do parto, e aí são as parteiras, né, que ficam lá, não é o ginecologista, o obstetra que faz os partos, né? Eles acompanham, eles passam, mas não são eles que fazem de fato. E aí elas conversando comigo, elas falaram, ó, porque eu tava com muita dor durante a noite, eles me deram um remédio para dor. E eles falaram, você já tomou um remédio à noite, se a gente te der anestesia agora, você vai capotar e você não vai conseguir fazer força de expulsão, né? Então a gente recomenda que você não tome anestesia agora. E eu falei, não, mas como assim? Vai piorar muito minha dor? Ela falou, não, você já tá na dor máxima. Se tava ou não tava, não sei. Agora imagina, você já tá naquela situação, já 24 horas, sozinha, no maior desespero,
ter que ler todo um formulário de que você assume os riscos de uma anestesia que eu nunca tinha tomado. Eu falei, quer saber, vamos embora, já tô aqui, já tô na dor, então vamos sem anestesia. E aí foi, e aí ela isso, eu fui pra sala de indução mais ou menos 6h30, que foi quando estourou a bolsa no dia anterior, umas 7 e tal. Quando deu 10h48, minha filha nasceu. E aí eu lembro assim, que a única coisa que eu pude levar pra sala de parto foi meu celular. E aí eu mandei mensagem pro meu marido e falei assim, ela nasceu. E ele falou assim, eu tô aqui fora, no estacionamento. Eu falei, você não consegue entrar, porque enquanto eu estiver na sala, eu vou pra ala de recuperação agora, enquanto eu não for pro quarto, você não pode me visitar. Ele falou, tá bom. Ele falou assim, o que eu faço? Eu falei, vai pra casa, né? Aí ele voltou pra casa e eu fui pra área de repouso. Só que o hospital tava muito cheio, porque todo mundo que estava naquele hospital que ia, né, o cubano e tal, os casos de emergência foram transferidos para esse hospital. E aí eu fui conseguir o quarto à noite já, fora do período de visita. Meu marido chegou aí de novo pro hospital e eu falei para ele, pelo amor de Deus, vai na recepção, fala que você paga o quarto, tem quartos individuais para pagar, você paga, faz qualquer coisa, pega um quarto para mim. E ele falou, tá tudo lotado, não tem mais o que fazer. E aí eu chamei uma enfermeira e falei, pelo amor de Deus, eu não quero passar a noite aqui. Eu quero ir para um quarto com a minha filha. Porque o tempo todo, isso foi bom, eu fiquei com a minha filha, o tempo todo. Da hora que tiraram ela de mim, lá no Qatar eles têm isso de deixar 1 hora, né, o bebê com a mãe, então ela ficou já direto comigo por 1 hora. Aí quando deu 1 hora certinho, chegou o pediatra para avaliar ela, e aí o tempo todo ela ficou comigo. Então, ela ficou comigo o tempo todo, e aí eu falei, eu não quero ficar aqui com ela essa noite, eu quero ir para um quarto, né? E aí, acho que a enfermeira sentiu meu desespero e tal, e eles conseguiram um quarto. O quarto estava vazio quando eu cheguei, era um quarto compartilhado. Depois de madrugada chegou uma outra moça lá. E aí, o que aconteceu? Então, nesse dia que ela nasceu, meu marido não conseguiu visitar a gente. Ele foi conhecer a filha dele no outro dia só, na hora da visita. E, sei lá, a gente fala que a gente tira forças, não sabe de onde, e é isso, e aí você lembra lá na época da sua avó, bisavó, que passava, né, tipo, não foi um parto em casa, mas tudo que você passa sem saber de nada, foi isso que eu senti no momento, sabe? Eu tava lá completamente sozinha, que minha filha dependia de mim 100%, e eu dependia dela pra continuar, e pra gente conseguir sair de lá. Não, eu tô arrepiada, porque realmente, são muitas coisas, né? Não só da língua, que independente se você fala bem ou mal, a gente tá muito vulnerável, desconfortável, tem vários termos técnicos que é muito difícil conversar numa língua estrangeira. Tem a questão cultural, que a gente, eu digo assim, até pelo Canadá, que eu tô aqui há muito tempo já também, meu filho nasceu aqui, mas muitas coisas culturais que eu tenho a base do Brasil, a gente entende que no Brasil é feito de um jeito, eu sei que aqui é diferente, mas na hora do parto a gente fica, nossa, se eu tivesse no Brasil teria sido diferente, né, a comunicação, talvez alguns métodos e tudo mais, a questão da anestesia que você falou. Então, além disso, a falta de apoio, de segurar a mão de alguém, né, e falar, pergunta lá pra mim, vai lá ver. Não tinha essa opção, né, você tinha que ver, que tinha que se comunicar. E o medo da mãe de primeira viagem, eu acho que assim, esse medo, mãe de segunda, terceira, quarta, eu acho que o medo na hora do parto, a gente fica muito insegura, porque a gente quer dê tudo certo, a gente não quer nenhuma intercorrência, então sim, a gente não tem um outro olhar, né, de olhar para as enfermeiras, que a gente com dor, a gente perde um pouco de noção do que tá acontecendo ao nosso redor. Mas e aí tem uma questão. Eu sou hipertensa, né? Então, eu controlei durante a gravidez. A minha maior preocupação no parto é que minha pressão começasse a subir. Sim. E aí eu lembro que toda hora eu perguntava pra médica, porque a médica percebeu que eu tava tensa, né? E ela ficou na sala junto. Aí eu falava pra ela, como tá a minha pressão? Ela falou, mas por que você tá tão preocupada com a sua pressão? Porque eu falei, sou hipertensa. Ela falou, sua pressão tá ótima, se preocupa em fazer a força necessária pra sua filha sair. E aí eu lembro que eles ainda falaram assim, olha, esse tem que ser a última. Porque o coração tá ficando um pouco mais fraco agora, então tem que ser a última vez. E aí, tipo, eu não lembro de mais nada. Quando eu vi, ela já tava no meu colo, sabe, assim, no meu peito. E aí, falei, consegui, deu certo. E foi. E, Nath, assim, a força que você teve que ter de se autocentrar, assim, né? Porque eu acho que você falou, né? Você chegou e quando você chegou na recepção, você chorou. Mas eu acho que deve ter um clique na sua cabeça que falou, cara, a partir de agora,
Não tem o que Ou fazer. vai, Ou não tem opção. Agora não tem opção. sim. E eu queria saber, lógico, que todo parto é muito transformador pra toda mãe, independente se ele é fácil, difícil, escorregou, cesárea. Assim, todo parto transforma a mãe. Mas quando o parto ele tem uma trajetória como é a sua, eu acho que ele transforma muito a gente pra vida, Sim. né? E eu queria Sim. saber como esse parto, esse momento, o que ele te ensinou sobre você mesma e o que você acha que o seu maternar, assim, teve alguma influência no seu maternar, na maneira que você se construiu como mãe por ter vivido essa experiência. Assim, o que eu percebi é que eu era capaz de muito mais do que eu imaginava, né? E é isso, que a mãe, ela tem força, sai, você não sabe de onde, você vira, tipo, uma leoa e luta pela sua filha, e depois disso você vê que você pode lutar por tudo, né? E assim, eu vejo minha filha, eu falo, graças a você eu tive essa força, né? Ela me inspira, e por você que eu quero ser um exemplo e quero que você me veja como, né, uma pessoa forte, que você se espelhe quando você tiver algum... Ela só tem 5 anos, né? Mas eu quero ser esse exemplo para ela do que a gente consegue superar na vida. E aí, desde que ela nasceu, assim, quando a gente tá no Brasil, a gente faz aquele curso pra, né, dar banho. A gente chegou, ela não tomou banho no hospital. Chegamos em casa, falei pro meu marido, liga o YouTube e vamos ver como dar um banho num recém-nascido, sabe? Eu mantive essa força durante todo o tempo. Então a gente foi, cheguei em casa, foi normal. Então eu cheguei em casa, fui lavar roupa, fui aprender a dar banho nela. Minhas amigas falaram, você precisa dormir. Eu falei, se eu dormir eu não como. Né? Porque o combinado era que minhas amigas iam fazer comida, iam me levar, meu pai ia estar comigo e tal. Nada, cheguei em casa, era eu e meu marido e ela. Eu falei, então, né, tipo, meu marido não cozinha, então, por mais que ele me ajude, a questão de comida, né, tinha o delivery? Tinha, mas tinha todas as questões, né, você recebeu uma encomenda em casa, aqui você vai ter que desinfetar tudo, então, sabe, foram-se várias questões, e aí você descobre, assim, que não existe um amor maior do que o seu amor pelos seus filhos, né? Você sabe que você pode tudo por eles. E foi tudo difícil, foi tudo. Porque daí, tipo, se estiver no Brasil, numa época normal, o nenê vai, primeira semana, segunda semana, né? Até completar um mês, vai ver se tá ganhando peso, não tá. Não, a primeira consulta dela, ela tinha 2 meses, né? Porque a pandemia, ela tava começando, em maio, tava piorando. Piorou muito, né? Nos meses seguintes. Então, os médicos me ligavam, eles falavam assim, como que ela tá? Eu falei, eu não sei o que esperar de um bebê, parece que ela tá bem, mas ela tá com soluço. Aí meu marido olhava pra mim e ele, como você sabe como é soluço em inglês? Eu falei, pesquisei, porque eu também, sabe, palavras assim, que a gente não sabe, né? Ah, não, ela deve estar com frio, então sabe, assim, foi tudo por ligação, por telefonema, ninguém viu minha filha. E aí, então, eu acho que é isso, virou a chave, então eu falei, não, vamos tentar ser mais tranquilo possível, fazer as coisas do jeito que eu acho que é o certo, e até hoje eu tento fazer mais ou menos isso, o que cabe pra mim, o que pra mim tem uma lógica, foi o jeito que eu fui desde o início. Então, teve uma época, acho que ela tinha uns 3 meses, acho que um pouco menos, com 2 meses, ela passou uma semana chorando à noite. Ela não dormia de jeito nenhum. E eu estava desesperada já estava pensando em ir embora pro Brasil, pegar ela e ir pro Brasil. Falei, alguém lá vai me ajudar, não sei o quê. Meu marido estava trabalhando, né? E aí, assim, como meu marido trabalhava numa obra, era obra de esgoto de Doha, era considerado uma obra, né, não de emergência, mas de estrutura do governo. Então, eles consideraram que essa obra não parava durante a pandemia. Então, enquanto todo mundo estava fazendo home office, meu marido estava indo para a obra. Ele começou a dirigir pela cidade carregando uma carta de autorização que ele podia circular pela cidade para ir trabalhar. Então, eu ficava lá com ela. E foi isso, assim, aí eu liguei pro meu pai e ele falou assim, faz o seguinte, põe ela na cama para dormir com vocês. Falei, não, pai, não pode, né? A gente lê tanta coisa, é perigoso, tá? Não sei o que. Ele falou, não, faz uma barreira entre vocês dois pra ver se ela dorme, porque não dá pra ficar uma semana sem dormir e você não dormir. E aí eu lembro que o trocador era um negócio daqui, aquele inflável, então ele tem as barreirinhas, né? E aí eu pus na cama, lógico que eu não dormi, porque eu fiquei morrendo de medo, né? Tipo, meu marido virar, pôr o braço nela, recém-nascido e tal. E ela começou a dormir.
E aí, então, eu resolvi colocar o berço dela se acoplava à minha cama. Aí eu coloquei do meu lado e aí a gente voltou a dormir, assim. Então, são coisas que as pessoas falam, não, você tem que pôr logo no berço, lá no quarto do seu nenê, para ela se acostumar a dormir lá, não sei o que. Eu falei, não dá. Eu não tenho condições físicas de fazer isso. Ela vai dormir junto comigo. Então, foram coisas, assim, que eu fui fazendo ao longo que foi uma maneira, assim, de adaptar a minha realidade, né? E, Nath, teve algum... Eu sei que a gente vai muito no automático. E eu também super entendo isso, assim, de, não dá pra pensar. Tem que fazer, né? Acho que imigrantes em geral são muito assim. Não tem rede de apoio, não tem que fazer. Ou você faz ou não vai ser feito. Igual você falou, eu não dormia, porque alguém tinha que fazer a comida. Eu tinha que fazer a comida. Mas emocionalmente falando, teve algum momento que você sentou e falou, meu Deus do céu, por que eu decidi engravidar? Por que eu tô passando por tudo isso? Porque às vezes a gente não pensa, né? A gente só vai, mas às vezes volta, né? Aquele baque, um dia que você senta e chora tudo que você tem que chorar, porque você não achava que ia ser dessa forma. Existiu algum baque desse jeito? Ou até hoje você só foi? Então, eu falo assim, que Deus foi tão forte comigo que, tipo, nem depressão pós-parto eu pude ter, porque senão, tipo, não ia sobreviver nem eu, nem ela, então. O que eu falo assim, foi uma experiência única, né? Eu não penso em ter outro filho e nem quero ter, porque eu acho que o que eu passei, é lógico que seria totalmente diferente, mas foi uma experiência, assim, muito marcante e única. E aí, para completar, agora você falou, né, de sentar e chorar, foi, mas não por esse motivo. Quando ela estava com 3 meses, meu marido pegou Covid, porque ele estava trabalhando, né? E aí ele pegou Covid, e aí ele me ligou, assim, por 3 primeiros meses ninguém conheceu ela. Aí num final de semana ele falou assim, vamos chamar nossos vizinhos. Não vai ser nada social, era um casal com a filha, que moravam no prédio da frente, ela que ia pro parto comigo, então ela me ajudou durante toda a gravidez, e um vizinho que morava no mesmo andar que a gente. Então eram 4 pessoas para conhecer ela. E aí eu, naquele medo todo, eu falei, tá bom, vamos, né, coitados, né, tá tudo bem, tranquilo, vamos convidar eles. Aí eles foram, passaram umas horas lá, a gente jantou, tal, não sei o que, eles foram embora. Isso foi numa sexta, porque no Catar o final de semana era de sexta-feira. Aí no sábado ele tava de folga, ficamos em casa, não sei o que, tal. Domingo ele foi trabalhar, e aí ele me liga à tarde, ele falou assim, eu não tô me sentindo bem. Falei, tá, o que você tem? Ele falou, não sei, eu tô cansado, acho que, sei lá, foi, né, de ficar carregando ela no final de semana, não sei, eu tô meio cansado. Falei, tá bom. E aí, quando deu umas 3h30, ele ligou e falou assim, eu tô indo pra casa. Eu falei, putz, se ele tá vindo pra casa, o bicho tá pegando, porque meu marido, assim, ele trabalha doente, sabe? E aí eu só liguei pro meu pai e falei, pai, o André tá voltando pra casa porque ele tá passando mal. E ele falou assim, se for Covid, não deixa ele nem entrar em casa. Falei, pai, não tem como, né? Aí eu abri o sofá, a gente morava num estúdio, e aí tinha uma divisória, eu abri o sofá-cama e falei pra ele, olha, você deita no sofá, né, e vê se você melhora. Então ele chegou, deitou no sofá, capotou, dormiu, e aí quando ele acordou, ele falou assim, eu acho que eu tô com Covid, eu vou fazer o teste. Eu falei, tá bom. Eu ainda falei pra ele, leva alguma coisa, uma mochila, alguma coisa, porque às vezes demora pra sair. E a gente já sabia que quem estava testando positivo era levado para uma casa de isolamento. E aí então ele foi, e aí ele me ligou de lá, ele falou assim, eu fiz o teste, o resultado vai sair amanhã de manhã, e como a gente não tem banheiro separado, eu vou ter que ficar aqui no hospital. Eu falei, tá bom. Aí ele dormiu no hospital. No dia seguinte ele me ligou, ele falou assim, ninguém me falou o resultado, mas já tem um motorista me esperando, ele vai me levar para algum lugar, porque eu não sei onde é. E é lógico que ele tinha testado positivo, né? E a gente tem esse negócio que a gente acompanha no celular, né, onde está a localização de cada um e tal. E eu comecei a olhar. E o motorista, depois ele me contou, o motorista se perdeu. E aí ele ficou rodando pela cidade loucamente. Eu falei, caramba, o que eles vão fazer com meu marido, né? Porque ele já passou por esse lugar, tá passando de novo, e nem meu marido sabia o que estava acontecendo. Até que ele chegou, eram vários condomínios de casa, lá no Catar, né, em Doha, eles foram evacuados, né? Eles tiraram as pessoas que estavam morando lá para transformar num campo de isolamento. Então ele ficou numa dessas casas e aí nesse momento você não sabe o que vai acontecer e aí bate aquele desespero, aí você vê que você tem uma nenê de 3 meses, você sozinha em casa, você não sabe se seu marido vai voltar, né? Porque naquela época a gente não sabia o que estava acontecendo.
E aí no dia seguinte eu comecei a empipocar inteira, tive uma urticária muito forte. E aí eu liguei pra minha prima que é médica, eu falei, Rô, eu tô assim. Ela falou assim, isso pode ser um dos sintomas. E eu falei, eu não vou testar, porque eu não sabia que se eu testasse positivo, eu ia junto com a minha filha ou não, né? Então tudo aquilo era novo, né? Então não existia um procedimento já certo do que eram feito com as famílias, não sei o que e tal. E eu falei, não, eu vou ficar aqui. Ela falou assim, você precisa tomar esse remédio. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz vídeo com uma médica. E eu falei, olha, já conversei com a minha médica do Brasil, tá? E ela indicou esse remédio. Ela falou assim, mas pra quem tem pressão alta, não pode tomar esse remédio. Eu falei, tá, e agora, né? Não consegui o remédio. Aí liguei pra minha prima. E ela falou, olha, tenta com alguma amiga sua, vê se alguém consegue esse remédio pra você. Você vai tomar e eu vou te monitorar daqui. Então eu tomava, media a pressão e a gente foi fazendo esse monitoramento. Graças a Deus eu fiquei super bem e tal. Nunca testei, não sei se naquela época eu peguei ou não. Eu amamentava, provavelmente minha filha também pegou, ou ela já recebeu os anticorpos, não sei. Mas aquele foi o momento assim, mais difícil de tudo. Mas também foi aquilo, não dava pra parar e falar, meu, me arrependo, não tinha o que pensar, né? Era seguir e foi. E aí eu lembro que aí meu marido falou assim, olha, completou o período, né, dele de quarentena. E ele falou assim, você precisa vir me buscar, porque eles me trouxeram, mas meu carro tá lá no hospital. Eu falei, como assim? Eu nunca saí de casa com a minha filha, né? Ela tinha 3 meses. Ele falou, não, pega o carrinho, põe no carro e vem me buscar, eu vou te mandar um mapa, não sei o quê. E aí eu chego lá, eles dividiram o condomínio, então eram umas grades com segurança, tinha um carro de polícia na frente do condomínio, e aí ele vem como, tipo, preso, sabe? Presidiário. Aí nesse momento eu chorei tanto, ele falou assim, do que você tá chorando? Tá tudo bem? Eu falei, não, mas como assim? Tá tudo bem? Olha o que a gente passou, tal. E ele falava assim, história pra gente contar. Agora virou história pra contar, mas tipo, por muitos anos, não. Isso foi uma dor que a gente sentiu e que ficou, né? Fica matado, né? Pra sempre, na verdade. Até porque foram muitos baques, né? Além do parto, aliás, começando com um pré-natal, né? Daí da transferência do hospital que não rolou, daí fechou tudo. O parto sozinho e 3 meses depois. Então, assim, emocionalmente falando, você não teve nem descanso de... Não. Até porque a fase RN é muito difícil, daí essa fase até os 3 meses é muito difícil, que a gente tá também se entendendo como família, como mãe, como pai. A gente, né, tá desenvolvendo o nosso instinto materno, então vocês não tiveram parada emocional, vocês tiveram baque, depois de baque, depois de baque. Então é completamente compreensível vocês não quererem outro filho. É o que você falou, vai ser diferente, com certeza. Mas o baque emocional que a gente tem é muito difícil. Quem tem uma gravidez muito difícil... mesmo que o parto tenha sido leve, você vai pensar em engravidar de novo, você vai falar, nossa, mas e se a minha gravidez for difícil de novo? A gente fica pensando, né, no que aconteceu e não quer repetir, ou repete com muito medo, porque realmente foram muitas camadas aí pra vocês. E, enfim, eu acho que tudo, lógico, né, o que você falou, né, por muitos anos não foi uma experiência que vocês lembravam com um certo carinho. Hoje é uma história pra vocês contarem. Estamos aqui contando ela, né, no caso. Mas eu queria saber... Você passou por os 3 países, né? Então, Emirados Árabes, Catar e Alemanha. Então, vamos chegar até a Alemanha agora. Você também não fala alemão. Também é uma língua extremamente difícil. Acredito que a sua filha esteja muito mais desenvolvida aí, porque a criança aprende muito rápido, né? Sim. Mas como que você faz no dia a dia? Agora que você tá em outro momento, sua filha já tem 5 anos... Como que você tem desenvolvido a sua parte profissional? Eu sei que você falou que você é engenheira de alimentos, mas você também mencionou pra mim que você tá meio que assim, mudando pra guia, né? Então... Na verdade, eu trabalhei como guia no Catar, eu tive uma oportunidade para trabalhar como guia de turismo lá. Então, minha última experiência, né, profissional foi como guia de turismo. Eu gostei bastante. É algo que eu penso em retomar. Só que é isso, para eu fazer o curso aqui, para tirar minha certificação aqui, eu preciso do alemão, né? Eu comecei a estudar alemão, agora eu tô um pouco parada, mas comecei. É uma língua, assim, completamente de outro mundo. Às vezes eu falo que no árabe eu me dei melhor do que eu tô me dando no alemão. Talvez porque eu fosse mais nova e tinha mais tempo para estudar e tal. Então também rola uma pressão interna
né? Que, tipo, uma obrigação que eu preciso aprender o alemão. Quando ele falou, a gente vai para Frankfurt, eu falei, meu, uma cidade que é cheia de expatriados, né? A sede do Banco Central Europeu tá aqui, então vai ser fácil me virar em inglês lá, né? Não é nada fácil. O primeiro ano aqui foi bem difícil. A Alemanha, ela é muito burocrática. A Alemanha, ela é muito, assim, retrógrada, vamos dizer assim. Nada é online, nada... Tipo, no Catar, você marcava consulta por WhatsApp, você falava com seu médico por WhatsApp, tudo, né? Tudo online, compra tudo, não sei o quê. Aqui não. Aqui é tudo por carta, né? E aí, aquele tempo, né? Eu me sentia quando eu era criança, eu lembro do carteiro chegando na rua com a correspondência. Às vezes eu tô aqui, eu fico esperando o carteiro, sabe? Quando você tá esperando alguma coisa. E aí, quando não chega nada, parece que você não existe. Você fala, meu Deus, um dia sem receber uma carta, será que eles sabem que eu tô aqui, né? E é um negócio muito doido, assim, você volta, sim, né? Décadas atrás, e aí você vai na farmácia, o cara não fala inglês com você, né? Ou ele faz um esforço, aí você tem que pegar o celular e traduzir, e foi bem difícil. Então, pro meu primeiro ano aqui, eu me fechei muito. Eu conheci alguns brasileiros aqui, mas, né, todos trabalhavam, então não tinha o meu grupo de amigos que eu tenho agora, né, de mães também brasileiras. E aí, quando eu comecinho do segundo ano, eu falei, minha filha estava para fazer 2 anos já, eu falei, por ela eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso mais ficar aqui em casa, me fechar, e eu tenho que começar a sair, eu tenho que começar a conhecer outras pessoas, né? Foi aí que eu entrei num grupo de WhatsApp de brasileiras. Então, a princípio, eu me abri pro grupo, né, que falava português, não sei o que e tal. Tinha uma vizinha japonesa, eu falava com ela inglês e tal. Mas não tinha contato, meu contato com o alemão sempre foi muito pouco. Eu não tenho amigos alemães, eu tenho amigas brasileiras casadas com alemães, né? Mas então no dia a dia eu não falo alemão com elas. E aí foi assim, e aí aqui a minha filha está indo para a escola pública, né? E aí de 0 a 3 anos tem a creche e de 3 a 6 tem o jardim de infância. E aí eu falei, ela já está para fazer 2 anos, ela falava português, mas ainda não se expressava muito bem, né? Então eu decidi que eu ficaria com ela até os 3 anos, para ir já aplicar direto para o jardim de infância. Senão eu ia ter que passar por todo o estresse de conseguir uma creche, para com 3 anos ter que trocar, conseguir outro lugar para ela ir. Então eu decidi ficar com ela. E aí nisso eu comecei a fazer playdates com outras mães. Ela tinha uma professora de música brasileira, eu coloquei ela na aula de música e eu fui conhecendo essas amigas que eu tenho agora. E aí quando ela completou 3 anos, eu falei, agora tá na hora, né? Dela aí, de eu ter meu tempo e eu me dedicar também às minhas coisas, ao alemão e tal. E aí eu comecei a procurar escolinha para ela. E aqui, assim, é muito disputado, tem muita gente. Aí nisso começou a guerra da Ucrânia com a Rússia e muitos ucranianos vieram para cá. E conseguir vaga era muito difícil nas escolas. E aí o pessoal falava assim, aplica para o máximo que você puder. Aplica para todas, se aparecer uma vaga, você pega. E eu tinha muito claro na minha mente que eu não queria uma escola 100% alemã. Eu queria uma escola que já, né, fosse mais aberta para turistas, né, para expatriados. E aí, então, eu abria site por site dos jardins de infância, lia todo o website, e aí eu via, essa aqui é aberta, aqui já tem professores que não são alemães, eles mesmos descrevem, né, para as crianças que frequentam a escola, não sei o quê. E aí eu fui aplicando uma por uma. Eu apliquei para 23 jardins de infância, até que eu consegui essa que ela vai. E aí eu falei, não, eu preciso, né, fazer mais. Não é só colocar ela lá e ir para o curso de alemão. Eu quero saber como que funciona a educação aqui. Porque quando você se programa para ter um filho num país, você é no Canadá, você, né, pesquisou tudo sobre como seria a vida de seu filho no Canadá. E isso aconteceu comigo no Catar, então eu sabia como seria se ela tivesse continuado lá. E aí, de repente, em 3 meses, você está num país completamente diferente, que você não sabe como funciona o sistema escolar, como funciona, né? Não sabia como funcionava nada. E aí, eu recebi a carta, tudo aqui, comunicação é toda em alemão, né? Na escola, eu conversava com uma professora em inglês, mais ou menos, assim, a gente se virava e tal. Então, até hoje ela fala comigo em inglês, eu consigo me virar nesse ponto na escola dela. E aí veio uma carta, eu traduzi, era a primeira reunião de pais e que ia ser formado o conselho de pais. E eu falei pro meu marido, vou lá.
Porque se eu quero entender como funciona, eu tenho que estar lá dentro, né? E aí, então, primeira reunião, todo mundo falando alemão, chegou na minha vez, eu me apresentei em inglês. Na verdade, eu tinha pedido para uma professora traduzir a reunião, mas é aquilo, né? O pessoal fala 1 minuto em alemão, a tradução é 20 segundos em inglês. Aí eu fui entendendo e tal, e aí quando chegou a hora da eleição, eu levantei a mão, eu e uma outra mãe, e aí elas falaram, tem que ser 2 de cada grupo. E aí, por coincidência, nós 2 era do mesmo grupo. E aí, como não tinha mais ninguém, eles falaram, agora precisa de mais 2 do outro grupo. E aí, então, a gente completou o quadro, 4 mães no conselho. Aí eu fui reeleito ano passado. E aí, agora, em setembro, vai ter outra reunião. E aí, eu pretendo continuar até o final da minha filha no jardim de infância. E assim, você vai para reunião, você pergunta em inglês, a resposta vem em alemão. E aí, você vai tentando, mas pelo menos eu já estava lá dentro, eu comecei a entender como funcionava o sistema, eu tenho dúvida, eu tenho problema, eu vou lá, converso com a moça que administra o jardim de infância, aí ela, me dá uma super atenção, ela fala comigo em inglês, assim, o que a gente não entende, a gente traduz e tal. Porque tem muitas escolas aqui que é o alemão, e aí os pais vão para a reunião, saem sem entender nada, ninguém traduz, você vai conversar com o professor do seu filho, é só em alemão, e eu não queria isso para minha filha, né? Então, graças a Deus eu consegui. É isso. Aí eu tô tentando. Às vezes minha filha fala, mãe, por que só eu falo alemão aqui em casa? Eu falo, filha, porque é diferente. Eu tô estudando, você vê? Eu tô estudando. Uma vez até levei ela no meu curso de alemão pra ela ver que eu tô, fazendo, tentando, mas não é. É bem diferente, né? O alemão pra ela é que nem a língua materna. Ela tá aprendendo como língua materna. Tem palavras que ela fala, mamãe, eu não sei mais em português. Eu não lembro como fala em português. E ela fala bem alemão. E é isso, eu vou me virando. E aí é muito engraçado, porque eu moro embaixo do meu prédio, tem um supermercado. E eu vou lá, dia sim, dia não, senão todo dia ou 2 vezes por dia, né? E aí tem um rapaz que ele sempre conversa comigo em inglês, super educado, tá? Ele me vê, ele já começava a falar inglês comigo e tal. E um dia, por coincidência, eu encontrei ele no mesmo mercado, é uma rede, perto da minha escola do lugar onde eu faço aula de alemão, né? Não é uma escola, é uma organização que tem aqui, inclusive a fundadora é uma brasileira, e aí eles fornecem aula de alemão, e eu estava fazendo lá. E aí ele me olhou e falou assim, o que você está fazendo aqui? Não, eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu moro aqui. Eu falei, tá, não sei o que. Aí eu comprei o que eu estava comprando e vim embora. Aí no dia seguinte eu encontrei ele aqui. Ele falou assim, o que você estava fazendo lá? Eu falei, eu faço a aula de alemão lá. Ele ainda tirou sarro, ele falou assim, mas não tem nenhum lugar aqui perto pra você fazer, tá? Porque é um pouco longe, né? Aí eu expliquei pra ele que era ONG e tal, não sei o quê. E aí, a partir daí, todo dia ele chegava lá e ele começava a falar em alemão comigo. Mas devagar, ele falava tipo, bom dia, tudo bem, qual é seu nome? Ele foi falando, sabe, coisa assim, bem tipo criança aprendendo alemão. E aí, hoje em dia é engraçado, porque ele para a fila pra me ensinar as coisas em alemão. E aí, se a pessoa do lado olha, eu falo assim... Ele fala assim, eu sou professor dela de alemão. Ele fala que ele me ensina alemão no mercado. E aos pouquinhos a gente vai treinando, vai aprendendo assim, né? Porque é muito difícil. E Nath, acho que já é um ponto mega positivo que você não bloqueia por conta disso. Porque tem a rotina da sua filha da escola, tem médico, tem atividades. Eu não sei se você comentou que a sua filha faz balé ou alguma outra atividade. E tem Zumba. Que levar e falar... Hã? Então, Zumba. Isso, então, são várias atividades que tem que fazer. Então, assim, você tinha 2 opções, meio que se fechar ou ir, tentar se comunicar, às vezes passar uma vergonha aqui, uma vergonha ali, mas falar, cara, eu vou aprender, vou no conselho, vou me integrar. Isso é muito, muito, muito positivo, porque você não deixou a barreira da língua impedir, assim, quem você é como pessoa, como mãe, né, principalmente. Sim. E aí, hoje em dia, então, você tá no estudo do alemão, pensa em voltar a ser guia, mas o que essa transição toda, assim, de, enfim, engenharia de alimentos, ir para Abu Dhabi, você falou que você trabalhou num café, foram várias versões da Natália profissional. Você sente que depois de ser mãe e passar por tudo isso, né, da pandemia e tudo mais, isso te modulou de alguma forma de olhar o trabalho e falar, não sei se isso é tão importante quanto era antes, ou você vê mais importância no trabalho do que antes? Me conta como toda essa experiência modulou você como pessoa. Na verdade, assim, quando eu saí do Brasil, eu já não estava trabalhando como engenheira de alimentos.
Na verdade, eu nunca cheguei a trabalhar numa indústria de alimentos. Eu acabei fazendo mestrado e doutorado, e aí eu dei aula no Senai, né, no curso de profissionalizante de manipulação de alimentos. E eu já também não estava dando mais aula quando eu saí. E estava isso, meu marido, ele trabalhou muito em fora de São Paulo, e aí eu estava na dúvida se eu ia, né, uma época ele estava em Curitiba, se eu me mudaria para Curitiba com ele e tal, então a gente já estava numa fase assim, meio de transição. Em Abu Dhabi eu usei meus conhecimentos, então eu trabalhei com açaí, porque minha pesquisa do doutorado foi em polpa de açaí. Lógico que você não aplica isso quando você vende açaí, mas você, né, consegue explicar para as pessoas o que é o açaí, né? Tinha aquele conhecimento básico, vai acabando dando certo lá. E aí depois eu tive a oportunidade de gerenciar um café. Não vou dizer que eu apliquei o que eu sabia exatamente, que eu estudei 5 anos da faculdade, mas mestrado e doutorado para administrar um café. Mas são conhecimentos básicos que você tem sobre manipulação de alimentos, estava tudo relacionado. Cheguei a fazer curso de barista, então eu entendia de café também e tal. E aí, só que assim, trabalhar com serviço, aí no Brasil mesmo, né, 6x1 é um negócio muito puxado, muito complicado, e nos países árabes é mais ainda, sabe? Tipo, você faz hora extra, se precisar, eles te ligam o tempo todo, deu problema, cadê você, sabe, assim. E aí começou a ficar muito estressante, e aí eu falei pro meu marido, a ideia de ter vindo pra cá era pra ficar com você, né? Se a gente começar a fazer escalas diferentes, eu parar de, no seu dia de folga, ter que trabalhar, não sei o quê, o objetivo não era esse. E aí, graças a Deus, financeiramente a gente estava bem, então não dependia do meu salário para isso. É lógico que é bom você ter o seu dinheiro, você ter a sua realização, mas a gente entrou num acordo, e aí ele já falando também que estava para ir embora. Todos os meus contratos lá, eles tinham essa condição, se ele fosse embora eu iria também, sem aviso prévio, sem cumprir nada, né, porque era essa a condição. E aí, né, os 2 contratos eles aceitaram, não sei o quê. E aí quando eu cheguei no Catar, a gente sempre gostou muito de viajar, de explorar, aí surgiu essa oportunidade de ser guia, eu falei, por que não, né? E aí eu fui, o curso era em inglês, eu fiz todo o curso, eu tirei minha certificação de guia toda em inglês. E eu acho que hoje em dia, ainda mais aqui, tem todo esse negócio de ainda se adaptar. O ano que vem ela vai para a escola primária, e aí para a escola primária eles fazem um teste antes nas crianças para ver se elas precisam de adaptação em relação à língua, o idioma, ou até adaptação, tipo, só para as crianças, sabe, pegar caneta, sabe, riscar, sabe, pintar. E aí ela fez essa entrevista, né, que eles falam, no começo desse ano. Ela foi bem na entrevista, tudo. Só que aí eles disseram, como ela não fala o alemão em casa, seria interessante ela já começar um curso, que seria tipo pré-escola, esse ano. Então, a partir de setembro, eu tenho que levar ela. A escola é aqui, né, atravessando a rua. Por 1h30 ela fica lá. E aí eu vou buscar, e aí eu levo ela pro jardim de infância. E aí, o dia que tem zumba, ela vai pra zumba, o dia que tem, sabe, as outras atividades que lá. Então, assim, pra mim é muito difícil agora pensar numa profissão que seria full time, por exemplo, né? No caso de uma engenharia de alimentos. Lógico que tem muitas mães, amigas que trabalham, mas elas nunca pararam, né? Como eu tô esse tempo todo parada, acho que voltar agora, nesse momento, não é o que eu quero pra mim. Então eu quero continuar me dedicando a ela, a entender agora como vai ser o sistema da escola primária, vai mudar tudo, né? E então eu acho que a questão de guia de turismo, se der certo, é algo mais tranquilo para mim, algo que vai preencher mais meu tempo, né? Vai ser uma ocupação, mas que não requer 24 não, né? 8 horas por dia, 5 dias na semana. Então é isso que eu vejo no momento. E Nath, o que cada lugar te ensinou? Então, me conta o que Abu Dhabi te ensinou, o que Catar te ensinou e o que a Alemanha te ensina todos os dias. Nossa, isso é difícil. Acho que no geral, assim, eu era uma pessoa muito apegada à família, né? Eu achava que eu nunca ia sair do Brasil, eu nunca ia sair de São Paulo, né? E aí minha mãe faleceu 6 meses antes do meu casamento, final de 2006. Aí eu fiquei mais apegada ainda à minha família, né? Então, tanto é que eu só fui sair do Brasil em 2014. Só que aí chega uma hora que você fala, não, né? Tá tendo oportunidade, seu marido tá indo, né? E vamos lá, vamos tentar. Afinal, era 1 ano só. E aí eu aprendi, assim, aquilo que você falou, deixar a vida te levar, sabe?
Era 1 ano, que viraram 2, que viraram 11 no final. E eu era uma pessoa muito, muito ansiosa, né? E então eu queria saber tudo, eu queria planejar tudo, né? Eu falava, quando eu comecei a namorar meu marido, eu não quero que você more longe. E aí a gente começou a namorar, ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Então, no final de semana ele morava no Rio de Janeiro, depois foi para Curitiba, aí Abu Dhabi. Aí você vai vendo que tudo aquilo que você planejava quando você era mais nova, né? Nada daquilo estava acontecendo, mas por outro lado estavam acontecendo coisas boas. Então eu aprendi a mais deixar as coisas mesmo fluírem. Hoje em dia as pessoas falam, então, mas agora você vai ficar na Alemanha? Eu falo, eu não sei se eu vou ficar na Alemanha, né? Mas isso já não me incomoda mais. Então, acho que desse tempo todo fora, independente de qual país eu passei, essa foi a maior lição, o maior aprendizado foi esse. Lógico, a gente gosta de planejar, gosta, mas tudo depende de onde ele vai ter emprego, né? Não adianta falar, não, agora eu vou ficar na Alemanha, e daqui 6 meses, meu emprego está em outro lugar, né? Porque a condição do mundo está muito complicada hoje em dia. Voltar para o Brasil está muito complicado, então isso a gente já não pensa mais, né? Voltar a morar no Brasil. Lógico que se um dia precisar, claro, a gente volta, mas não é nosso plano agora. E aí, por esse tempo que no primeiro ano, eu não gostei de morar aqui em Frankfurt. A Alemanha é tudo assim, muito certinho, você faz negócio, você começa a andar na rua, você começa a ganhar bronca, né, os velhinhos andando na rua, você tá ganhando bronca, você não sabe do quê, e a gente ignora, porque eu falo, eu não entendo alemão, entra para um lado, sai pelo outro, mas assim, as pessoas controlam a sua vida aqui, sabe, dessa maneira, assim, você vai atravessar a faixa de pedestre no vermelho, você vai ganhar bronca. Eu lembro, logo quando eu cheguei, né, era pandemia com a Rebeca, estava muito frio, e o carrinho dela tinha aquela capa de plástico, que é feita para carrinho, ela tem uns furinhos para a criança respirar. E eu entrei no mercado com aquilo e ganhei uma bronca de uma mulher, que eu ia matar minha filha sufocada, sabe? E aí eu fingi que eu não estava entendendo, que, tipo, você entende, não entende o idioma, mas você entende o que a pessoa está se referindo, e ignorei, mas, tipo, é tudo assim. Aí, então, no primeiro ano, eu falei, não, eu quero ir embora daqui, quero ir embora daqui. Aí a gente começou a visitar outros países. Eu falei, nossa, Holanda deve ser legal, Bélgica deve ser legal. Aí agora você chega lá e você vê, a tua filha já fala alemão. Pensar que se você mudar para outro país, ela vai ter que aprender outro idioma, né? Que nem Espanha, Espanha é legal, mas ninguém fala espanhol aqui. E aí você fala, eu acho que não, né? Acho que agora eu vou ter que me dedicar ao alemão, porque minha filha já fala alemão, né? Então, agora é isso, mas de não planejar muito, a princípio a gente vai ficar por aqui, né? Até pelo menos ela acabar, ela vai começar ano que vem o primário, acabar o primário. Se meu marido tiver emprego aqui, esse que é o nosso plano. Mas é isso, eu aprendi a não planejar muito, não ser tão mais assim, rigorosa com as coisas, sabe? Foi isso, mas... Pra gente acabar, então, que essa conversa, eu queria que você desse um conselho para alguma mãe que talvez esteja indo para Catar, ou talvez já tenha mudado várias vezes. Acho que você tem bastante experiência para... Eu acho que talvez um conselho, talvez que você tenha falado aí, não planejar muito. Mas também é muito fácil falar, né? Difícil quando a gente tá nessa... Passando, já passou todo o caos, é só não pensa muito. Mas quando você muda muito, eu mudei muito também. Eu morei na Inglaterra, morei na França, tô aqui no Canadá. Quando a gente tem essa... Mas foram escolhas minhas mesmo, assim, não foi por conta do meu marido. Uhum. Mas quando você não tem muita estabilidade, é muito difícil. Quando você passa pela tempestade, depois é muito fácil a gente falar, né? Não, mas vai dar tudo certo. Não pensa muito. Mas é difícil pra quem tá ali no olho do furacão, né? Então, se você tiver um conselho, acho que pode ajudar muitas mães. Assim, o conselho que eu dou cada expatriação é uma expatriação, né? Porque, tipo, eu tô há 11 anos expatriada, né? Eu já tinha ido pro, Abu Dhabi, Doha, que a Alemanha foi mais fácil. Não, pra falar a verdade, a Alemanha foi o país mais difícil pra mim, porque foi o primeiro país que eu vim junto com meu marido. Pra Abu Dhabi eu esperei 3 meses. Quando foi de Abu Dhabi pro Catar, eu tive que voltar pro Brasil pra esperar meu visto pro Catar. Então foram mais 3 meses que eu fiquei no Brasil. E aí, então, nisso, ele já foi vendo lugar pra gente morar. No Catar, assim, a gente morou por 9 meses num hotel, mas quando eu cheguei lá, ele já tinha visto tudo, né, tal. E aqui não, nós chegamos juntos com uma criança de 1 ano e meio. Então, que eu digo assim, cada expatriação é de um jeito, né? E aí, se você puder se preparar, aí a questão do idioma, antes, eu recomendo, se você vai para um país em que o inglês não é o dominante,
tenta estudar, tenta se dedicar ao idioma. Eu não tive esse tempo, porque daí o meu marido deu o aviso prévio lá na empresa em Doha, 3 meses. Foi o tempo assim de tentar se desfazer de tudo, vender tudo, planejar a mudança em si e ver a questão de documentação, porque ele vinha com passaporte italiano, minha filha também e eu não. Eu precisava de visto chegando aqui. Então, como seria isso? Eu não consegui estudar o alemão, não consegui me dedicar a isso. Também nem teria tempo, com uma filha de 1 ano e meio. Mas, enfim, se você sabe para onde você vai, se você planeja isso antes, é importante o idioma. Ou pelo menos o inglês. O inglês ajuda, é claro, né? É um idioma internacional, vamos dizer assim. Por mais que as pessoas não falem fluentemente, elas entendem uma palavra ou outra, tá? Você consegue se virar um pouco. Então, um idioma, pelo menos além do português, é importante. E assim, não se cobre muito, né? Tenta vir com a mente aberta, porque acho que quando você vem com a mente, tipo, muito Brasil, você não vai encontrar nada do que você teria lá no Brasil aqui, né? No começo eu estava muito assim, porque no Catar é tudo muito fácil, tem muita gente prestando serviços para você, né? Você vai lá na IKEA, compra seus móveis inteiros, vem 2, 3 pessoas, monta o seu apartamento inteiro em 3 horas. Aqui, cada móvel foi a gente que teve que montar, né? Você que tem que carregar às vezes, ou você paga caro para a empresa entregar. Então, serviços assim. E aí eu dirigia lá, eu tinha carro. Aqui eu ainda não consegui tirar minha carteira, porque eu preciso um mínimo de alemão. Tirar carteira aqui não é fácil. Então são várias coisas que se a gente se apega a isso, a vida não flui. E aí você só vai ver os pontos negativos do lugar, né? Então, se você está determinado a sair do Brasil ou de algum outro país mudar, vir com a mente aberta a isso, aos perrengues que vai passar, né? Não tem jeito. E torcer pra dar certo, né? Depois que passa a gente fala que dá certo, nem pra todo mundo dá certo. Tem gente que desiste e volta. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!